deve ser da década de 50, 60, que o papai vem aguardando isso aí. Na realidade, assim, de regente, de maestro da igreja local, foi o meu tio Oreste, maestro da igreja local. Tinha o pastor Plaucides, que na época não era pastor, ele era, se eu não me engano, era presbítero, não me lembro, que ele era autodidata, e antes deles aprenderem música, quando esses maestros não estavam de domingo, ou que eles teriam que estar na igreja deles, aí o pastor Plaucides, que depois passou a ser pastor, que regia o coral. Porque o meu pai e meu tio ainda não estavam aptos a reger o coro, que foi formado em 1940, né? Então, quando chegou, se eu não me engano, em 1946, tá aqui, deixa eu ver aqui, 1946, ó, até 1947, aí sim começou com maestros formados da igreja, que era meu tio, Orestes Torquato, e meu pai, Lucrécio Torquato, que assumiu logo o coro em seguida, entendeu? E a primeira escola de música formada em Santa Cruz foi formada pelo meu pai, Lucrécio Torquato, entendeu? Foi ele que começou a formar os músicos para fazer hoje chamada orquestra que tem aqui na igreja. Quando eu era bem menor, sempre em casa a gente assiste o nosso pai, né, fazendo alguma coisa. E meu pai respirava música, né? Meu pai respirava música. Depois que ele se profissionalizou praticamente na área de música, que ele era se você pegasse o Coro Sacro, a Tema Celeste, qualquer inário assim, meu pai era fera. Ele pegava um hino assim, que ele não tinha visto, ele cantava para você as 4 vozes assim, sem estudar. Na hora assim, ele abria e cantava. Ele tinha, sabe, uma facilidade muito grande de colocar no coro uma música, sabe? E eu via isso lá em casa, aí garoto, né? Aí a gente vai crescendo e tal. E fui aprender alguma coisa de música com ele, quando eu estava com meus 10 anos mais ou menos. Depois, aquele período de todo adolescente rebelde, eu também tive. E todo adolescente rebelde, porque as pessoas ficam jovem. Eu tive esse período. Infelizmente, tive. Infelizmente. Mas, na realidade, para mim,
como eu era muito ajuizado, não fui rebelde em termos, né? Nunca dei dor de cabeça ao meu pai. Era rebelde assim, de não querer vir para a igreja, de que as exigências daquela época eram muito maiores do que são hoje, entendeu? Aí um belo dia, aí me casei, entendeu? Me casei, aí quando eu já estava adulto, foi quando senti no meu coração de voltar para a igreja, de voltar a trabalhar com meu pai na igreja. Eu acompanhava ele, ficava lá sentado lá, mas tocava prato, caixa, às vezes tocava um clarinete lá na igreja, mas não tinha aquele era músico, né? Como tantos outros, às vezes está na igreja, é músico, mas é músico, simplesmente isso. Eu era assim. Mas quando eu era garoto, a gente participava assim, sem, como eu estou te falando, sem aquela... tocava, cantava, sem aquela força de ser corista, aquela força de ser músico, de ficar na igreja e tal, sempre dava uma escapulida, entendeu? Para lá e para cá. Mas depois que a gente começa a ter aquela maturidade de cristão mesmo, daquela maturidade de saber que aquilo que é a tua vocação, que aquilo que Deus está te chamando para fazer e está te preparando para aquilo, quando o Espírito Santo começa a te moldar, te trabalhar, é quando você começa a perceber que algo de diferente está acontecendo na tua vida. Essa é de quê? Isso aqui foi festa do coral. A orquestra que estava acompanhando. Sim. Ó, essa garotada toda aí que você está vendo, menos os violinos, mas uma boa parte deles eram meus alunos, meu e do Carlos Botelho, tá vendo? Ó, eram meus alunos de música, menos de violino não era eu que dava não. O pastor André, aqui está o pastor André, está o pastor Adriano, aqui, tá vendo? Pastor Adriano, eles tocavam, um tocava viola e outro tocava violino, entendeu? Para você ter uma ideia, eu tinha um teste marcado. Eu jogava muita bola. Aqui em Santa Cruz, por aí todo era conhecido, muito conhecido. Porque eu joguei naquele Esporte Clube Guanabara, no Guanabara, aqui onde você passa sempre ali. Joguei ali quase 7 anos e pouco. Disputei alguns campeonatos de amadores. Aí no dia do meu teste, para mim ir para o Botafogo, que ia ser feito lá no Oriente, chamado hoje Santa Cruz, Deus não deixou eu ir, entendeu? O meu amigo que fazia ala comigo, passou, eu tinha certeza que eu passaria, mas Deus não deixou eu ir, entendeu? Que não era esse propósito de Deus na minha vida, Ele sabia que se eu fosse eu ia me desviar. Primeiro que naquela época a igreja não consentia, né? Não consentia. Para você ver que foi meu período de rebeldia, que eu gostava de futebol, então foi meu período que eu era meio arredio na igreja, esse foi esse período. Mas era mais por causa do futebol, mais nada, porque eu estudava, eu sempre fui aplicado nas minhas coisas, então a minha rebeldia era essa, em relação a não aceitar. Eu gostava de futebol e hoje em dia talvez eu até conseguisse ser, porque a igreja hoje já consente, né? Atletas dentro da igreja já consente. Naquela época era muito difícil, não podia mesmo. Se você botasse o pé numa bola, você era excluído. Mas antes de eu ficar firme, aí Deus falou comigo nesse sentido, que era meu caminho, era esse. Então era um prazer muito grande. Meu pai me passava coisas fantásticas. Eu via ele fazer em casa os estudos das partituras. Ele colocava lá e ficava horas e horas estudando, e aquilo me fascinava porque eu falava, poxa, que dedicação do meu pai. E o momento também que eu vi ele sofrer, que eu vi ele chorar, porque hoje em dia tem muita gente que quer pagar o preço da obra. Ele pagou um preço dessa obra para chegar no que chegou. Meu pai me espelha muito nele. Meu pai eu vou falar assim, ele é meu herói, porque ele que me ensinou que
me deu aquele feeling, né, de eu saber que a minha chamada era essa, né? Que minha chamada era essa. Graças a Deus aí eu vim trabalhando com ele, vim trabalhando, acertando algumas coisinhas, e depois, quando ele foi jubilado, eu não tenho no histórico, tá? Tipo, tem lá a época que ele foi jubilado, eu não me lembro. Deixa eu ver se tem aqui, eu não me lembro quando ele foi jubilado. Mas me parece que ele jubilou junto com o pastor Sebastião. Não sei se foi 80, 87, não me lembro. Mas está lá no histórico lá. 87 por aí, acho que 87, 88, papai jubilou do coral. Que até então o regente ainda era ele. Aí foi quando foi colocado o Sargento Paulino, a gente conhecia ele como Paulino. Sargento Paulino no lugar dele, que ficou 1 ano. Depois veio o pai da Raíssa, que é a nossa violonista aqui, que ficou um período. Foi depois, em 91, que eu assumi lá na matriz o coral. Porque até então eu só cantava no coro e ajudava. Porque o meu trabalho na igreja era ser regente do campo da mocidade. Aí foi quando o pastor Davi Cabral me tirou, através do pastor Paulo Areias, falou para ele: pastor, coral, o senhor está precisando de um dirigente de congregação, o evangelista dele está aí e tal, e preso no coral, e o senhor precisa colocar mais um dirigente, e o Nélios é bom, por que o senhor não coloca, ele me chamava de Tedo, tira o Tedo da mocidade e bota o Tedo no coral, que o Tedo no coral já está aí, ele faz mesmo quando o pai dele não está, ele que rege. Então aí eu não queria coro, eu não queria trabalhar no coro, porque eu já fazia um trabalho belíssimo junto com o maestro Paulino, eu fazia um trabalho belíssimo com a mocidade do campo, entendeu? Aí eu não queria, mas foi que, onde que eu estou te falando, que quando Deus chama, você não tem para onde fugir. Aí o pastor Davi Cabral, na época, passou por mim e falou assim: Paulo Arias falou, falou, e aí, o que você resolveu? Isso foi em 90, 91, se não falar a memória. Aí ele disse assim, eu disse assim: pastor, eu vou orar. Ele disse assim: não, olha só, você é o regente, é o maestro do coro da igreja. É o maestro do coro da igreja. Eu falei: pastor, eu estou regendo a mocidade do campo. Ainda tinha um grupo de louvor, tipo esse que tem eu aqui na igreja hoje, que era o Renascer, era o grupo Renascer. Ainda tinha um grupo de louvor, que eu estava quase 10 anos comandando o grupo de louvor também. Aí ele disse: não, para você fica só no grupo de louvor, mas você agora vai sair da mocidade e vai assumir o coral. Aí eu falei: pastor, não, faz o seguinte, não me diz nada, vai para casa e amanhã você me fala. Aí eu falei: Jesus, tá bom. Eu falei: tá bom, pastor. Jesus, fui para casa, quem disse que eu dormi? Acordava, chorava, e falava em mistério, e levantava. Aí eu falei: o que eu vou fazer? Aí o senhor falando comigo, né? Aí eu falei: tá bom. Aí levantei de manhã, fui lá no papai morava perto. Papai, eu vou ficar no coral. Aí o papai falou assim: eu já sabia. Aqui sou eu, dirigindo o trabalho da festividade do coro. Aqui está a relíquia, meu pai, o Miro que eu te falei, nessa época, foi uma homenagem que eu fiz para eles. Eles já estavam afastados daqui, aí nós fizemos, eu e a Avelino fizemos uma homenagem para eles. Bom, antes de chegar para cá, eu estava congregando na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, era regente do coral lá, desde 1991, há muito tempo, né?
E aí sempre havia, mas só que eu morava aqui em Santa Cruz, então eu morava aqui em Santa Cruz e congregava lá em Nova Iguaçu, uma coisa assim. E aí conhecia o pessoal daqui, eu não vinha aqui, né? Naquela época ainda a igreja não estava aqui, ainda era lá na Martinho Francisco, né? Na antiga matriz, né? Então, mas eu não frequentava lá porque eu já estava acostumado com Nova Iguaçu, conheci minha esposa lá, nós namoramos, casamos lá. Aí passei a ser o regente do coral lá, estava totalmente a família da minha esposa toda lá, meus familiares não eram de lá, não são de Nova Iguaçu, mas é mais próximo e tal. Então assim, eu não... aí só que de tanto receber convite, o pessoal aqui me conhecia, o Tedo mesmo, que naquela época já era o regente do coral aqui, ele falava, poxa, Avelino, você morando aqui perto, tal, vai lá para Nova Iguaçu tão longe, tal, porque eu servia aqui em Santa Cruz, né? Então eu morava aqui, mas a igreja era lá, em Nova Iguaçu. Então até que fui cansando dessa viagem de Nova Iguaçu, Santa Cruz, Nova Iguaçu, Santa Cruz, fui cansando até que, acho que passei a década quase de 90 toda assim, quando foi mais ou menos no finalzinho da década, o início de 2000, dos anos 2000, eu resolvi de vez vir para cá. O Avelino chegou com toda a novidade do trabalho dele, que o cara para fazer arranjo igual a ele, ainda não vi. Pode ter parecido, mas excelente igual a ele, ainda não vi. Ele é muito bom nessa coisa aí, e é rápido. Então, chegando para cá, juntar o útil ao agradável, né? E aí, de início, eu fiquei mais com o trabalho dos músicos, da orquestra, né? Mas aí, no ano seguinte, eu acho que em 2001, eu comecei já a ajudar o Tedo, acho que foi no primeiro ano ali, finalzinho já de 2000, não deu para fazer muita coisa. Eu fiquei só na orquestra dele. Em 2001, o Tedo começou as festividades, próximo da festividade coral, eu fui ajudar. E aí comecei, né, ajudando e tal, e aí você vai se envolvendo. Quando eu fui ver, o Tedo era de fato o regente coral, mas acaba, assim, ele era de direito talvez, eu era de fato, porque eu acabei ensaiava mais, por exemplo, festividade, cantata, eu ensaiava praticamente todas as músicas, embora ele também regesse, ele que era o regente coral, mas ele me dava essa liberdade, ele queria que eu fizesse isso, então ele ficava mais à vontade para resolver a parte administrativa, acabou que a gente se dava bem. A gente se entendia bem. Da mesma forma, ele me ajudava na orquestra, né? E fizemos vários trabalhos juntos, coisa assim, de Deus. Se eu for relatar um por um, é muito difícil, porque a memória, a gente vai passando, são muita coisa, foi muita... se você tem ideia, assim, se eu for falar para você em termos de hinos, foi mais de 200 hinos e mais de sei quantos arranjos confeccionados pelo José Avelino, que ele era o nosso arranjador, e alguns arranjos que também eu trazia de outros compositores, mas uma boa parte depois que ele veio foi arranjos compostos, feito por ele. E aí fui fazendo os arranjos, ensaiando músicas, cantatas, fizemos bastante cantata aí, com coro e orquestra, né? A orquestra ficava até aqui na frente, não era como hoje, né? Ficava ali na frente ali, coral aqui atrás. Então, um trabalho aí, coisa legal. E fiz arranjos de cantata inteira, e coisas assim que hoje eu não me imagino mais fazendo, né? Eu tinha disposição para isso, hoje já não tenho mais. Tem letras de músicas aí que são versões minhas em português, além do arranjo musical, são versões que eu fiz, né? Naquela época. E o coral cantou muito, gastou até demais, né? O verbo de Deus, então, ninguém aguentava mais. É o rei. Então, assim, acabei contribuindo bastante, né? Que é uma coisa que eu não imaginava, né? Que eu fosse fazer, né? Mas acabei fazendo o que eu já fazia lá em Nova Iguaçu mesmo, para trabalhar com essa parte de coro, orquestra também. Lá também fiz muitas versões em português, que eu tenho assim, eu gosto de trabalhar com as músicas americanas, né? Então, não tinha outro jeito, né? Não tem como não dá para botar para cantar em inglês, então a gente tinha que fazer uma versão. Então, lá em Nova Iguaçu era até interessante que tinha hoje ele é o regente do coral, da orquestra lá, o Sidney, que é o capitão Sidney, o comandante Sidney. Sim, ele era o meu segundo lá naquela época. E a esposa dele fala muito inglês, né? Conhece muito, então ela traduzia
músicas, as letras, fazia a tradução de tudo que a gente pegava, né? Que a gente comprava material nos Estados Unidos, de coral, tudo. E aí ela traduzia, e aí com base naquela tradução eu fazia mais ou menos, né? Mas nem sempre eu fazia com base na tradução dela. Às vezes me vinha uma outra inspiração, uma outra coisa, uma outra mensagem, né? Essa do Quem é o Rei, por exemplo, a única coisa que tem de original é o título, né? Who's the King? Quem é o Rei, mas o restante, a letra, eu fui imaginando, né? Um carpinteiro, né? E aí foi na minha mente, foi fluindo, e eu fiz aquela mensagem. Foi uma das músicas que o coral mais cantou aqui, né? No período que nós tivemos, né? Na frente do coral aí, junto com o Teto, né? O Teto, que a regente mesmo era auxiliar. Uma das músicas mais cantou, o Verbo de Deus também, mas o Who's the King foi demais, cara. E nós fizemos sucesso com aquela música ali nos anos 2000 ali, em muitas igrejas, aqui no Rio de Janeiro, muitas igrejas aí. E uma coisa curiosa sobre esse hino, que, assim, eu não sou uma pessoa assim que fala assim, essa música aqui é exclusiva, é minha, tal, eu comprei lá nos Estados Unidos o original, depois fiz a adaptação aqui pra gente, fiz a orquestração, tal, não sei o que, é minha, tal. Eu nunca fui disso aí, as pessoas me pediam, sabe, eu nunca aprendi. Mas essa música, eu falei até, essa música aqui nós não vamos passar para ninguém, essa música aqui vai ser exclusiva de Santa Cruz por um bom tempo. Depois que a gente já tiver bem gasto ela, a gente dá. Essa foi em que momento? Conta aí pra mim. Olha, rapaz, é esse tipo de coisa que eu não vou saber falar para você. Porque foi tantos momentos maravilhosos que para precisar eu não botava data nas fotos. Aqui foi quando o Avelino regeu uma cantata que eu fui fazer solo junto com ele. Essa cantata aqui foi a mesma cantata que eu te mostrei. Essa cantata aqui também foi debaixo do poder de Deus, foi uma coisa assim maravilhosa. Um dos coristas maravilhosos que eu perdi aqui em 2007 foi nós chamávamos ele até brincando de Tim Maia, que era o Ovidio Omar, era o eletricista da igreja, uma voz fantástica, maravilhoso, tenor. Quando ele faleceu, eu me lembro que nós fizemos uma cantata de Páscoa chamada Vitorioso. E aí nesse dia nós fizemos um domingo de Páscoa de manhã, durante o dia, manhã cedo, antes do meio-dia, era 10 horas, a gente estava começando a cantar aqui mesmo nesse local, a cantar de Páscoa. E aí foi o Ovidio, né, que o Ovidio era o solista, né, solou várias músicas, e entre elas eu já decidi um invencível ser, seguindo os passos que Deus deu para mim. Foi o último solo que ele fez, foi numa cantata, aqui pela manhã, a igreja lotada, cheia. Foi um momento assim bem marcante, bem expressivo, porque a do Ovidio também, né, entre outras coisas, logo depois ele faleceu e deixou aquela marca, né, aquela coisa assim. Então foi legal, foi um momento. Teve outros, né, mas eu acho que isso aí foi bem emocionante, bem marcante. Olha, eu acho que eu consigo falar que a minha história é, como é que eu posso botar assim? Eu me sinto um estranho. Estranho em que sentido? Quando eu vim pra cá, tava morando em Angra, né? Aí eu caí aqui de paraquedas, aí ficava vendo culto, já tinha mais ou menos a minha interação com o grupo, mas sempre como só espectador. Eu não ficava vindo pra cá pro culto pra galgar algo, né? Então só via. E se eu não me engano, acho que isso foi em 2015, né? Aí 2014, 13, 14 eu já frequentava, mas eu não fazia nada aqui na igreja. Aí em 2015 eu comecei a me inteirar de algumas coisas. Aí eu trabalhava em algumas coisas lá em Campo Grande. Eu era coordenador lá em Campo Grande. E tinha alguns daqui que eu já tinha algum entrosamento. Aí no meio tempo conheceu alguns meninos daqui, até da orquestra e tal. E por consequência acabei sabendo um pouco da condição que na época estava tendo. Eu tive alguns problemas particulares, as pessoas que me cercam sabem. A minha esposa era muito doente, muito doente. Aí quando teve um período que realmente começou a faltar muito à igreja, por ela adoecer demais e ela passando mal, eu não podia vir para a igreja. E nesse período eu percebi que o coro foi também
tendo problema, porque eu não estava aqui, e às vezes o Avelino também não estava, que ele é militar preso, e a gente não tinha uma outra pessoa para poder nos ajudar. E nesse período foi até um período curto mesmo, não foi um período muito grande não. Me lembro que foi de 2014, quando começou a ter um probleminha, 2013, 2014 para cá. É recente então. Foi recente, foi quando a minha esposa começou a piorar. Começou a piorar. E eu ficar mais tolhido a dar assistência para ela, né? Aí foi quando o pastor, no final de 2014, achou por bem me tirar e botar o maestro Elias, eu te falei. O que acontece? Não deu a transição, assim, não houve muita coisa, porque o coral ficou meio que inativo. Após passou a festividade do coral ficou meio que inativo, cantava uma vez ou outra e tal. E aí o pastor começou até a falar comigo, olha, poxa, o coral, eu falei, pastor, está acontecendo assim. Aí eu não lembro exatamente, mas de repente uma das coisas foi isso aí, né, essa questão a esposa do Tedo já vinha com problema de saúde já há um tempo, né, e aí, até que chegou no final do ano, ele, antes de iniciar o ano, ele sempre vê eles serão os novos regentes, coordenadores dos departamentos, e aí ele chamou, não lembro nem como é que foi que ele chegou no Elias, mas aí ele chegou no Elias e o Elias chegou já com... não houve também transição para isso, o Elias chegou já com um modelo totalmente diferente, né? Então, praticamente não usou mais as músicas que a gente usava antes. Ele pegou um estilo bem diferente, né? Um gênero, né? Diferente, né? de música para coral. Meu Deus, poderoso Deus e Rei, do céu ele ordena e faz. Com seu poder, meu Deus, soberano Deus. Meu Deus, poderoso Deus e Rei, do céu ele ordena e faz. Soberano Deus. Acho que o Tedo tinha contato, por morar próximo da igreja deles, era o que se seguiu, foi o Elias Martins. Esse eu tinha um pouco mais de contato por questão de trabalho e também da própria orquestra. Então eu ficava ali próximo, ali os naipes ali, nosso ali, ele ficava sempre pra cima de mim e ficava me perturbando ali, né? Aí numa dessa eu tava aqui na igreja, aí ele comentando que ele iria auxiliar o Tedo porque ele iria ficar afastado por conta da situação da esposa dele. Ele não estava bem, estava de luto na época que a esposa dele tinha falecido. Aí conversando eu falei, poxa, negão, precisar, eu sei que tu tá sozinho aí, eu te dou uma mão, no que você precisar aí. Ele, pô, cara, vai mesmo? Vou, cara, eu te dou uma mão aí, tô a varejo, só tô tocando aqui na igreja, é bom que aprenda alguma coisa diferente ou nova. E se eu não me engano, esse ano acho que foi os 75 anos do coral aqui. Tem até algumas coisas lá, foi 75 anos. Beleza. Aí final do ano, como sempre, brinca daqui, ele falou, poxa, cara, eu vou ter que sair e tal. Pô, fica aí. Eu falei, mas Elias, eu nunca trabalhei com coral na vida. Eu não tenho condição de estar aqui. Se você botasse aqui para balançar o braço ali com a orquestra para auxiliar alguém, a gente tem a noção de tanto que a gente vê em convívio, mas o povo cantando eu nem canto. Eu vou ensinar o povo a cantar como? Eu não sei lá como é que faz isso aí, rapaz. Larga de ser besta, rapaz. Pega ali o troço ali, tu sabe ler pastura, tu vai olhar pra grade ali, tu sabe fazer, cara. Tu é até um cara safo, tu vai se virar aí, tu se dá bem. Eu falei que nada. Eu sei onde meu calo aperta. Aí, Elias, assim como assim foi, ele entregou no final do ano decorrente, 2015. Aliás, 16. E entrou o que se seguia, que era o segundo regente da Avelino na época, que era o Paré, Paulo. Eles sempre chamam ele aqui Paulo Paré. Tadinho. Gente boa toda a vida. Aí ele seguiu, aí ele já sabia que eu ajudava o Elias, ele, pô, meu filho,
já estava aí fazendo coisa com o Elias, me ajuda também a fazer alguma coisa também, pô. Eu falei, mas o Baré, eu não sei de nada não, cara. Eu sei muito mal fazer aqui meu piririm pompom aqui do saxofone aqui, cara. Vai me arrumar problema? Ele, não, rapaz, deixa Deus te usar, que é benção. Então tá conseguindo dar um subsídio para ele também, aprender com ele principalmente, e conseguir tirar algum proveito dessas coisas todas. Então, a gente começou a desenvolver o que seria a ideia. A gente tinha aqui na igreja, antes dos ensaios do coral, era comum a gente fazer consagrações. E daquele ano, 17, o tema que ficou, que eu ainda lembro, foi Salmo 86. Que a gente pegou até onde ele falava, né? Louvarei sempre ao Senhor, glorificando para sempre o seu nome. Louvarei sempre ao Senhor, por sua bondade infinita e por seu amor. O novo andamento do grupo, mesmo com tudo porém, foi interessante, ou seja, aquele momento de gratidão, né, que a gente conseguiu, mesmo com todo porém, está conseguindo voltar a caminhar. Isso estou considerando de 15, né, a situação do teto, 16, 17 se seguiu. Fizemos ali o trabalho, como sempre, Deus foi glorificado imensamente, mesmo com toda a dificuldade, a gente conseguiu passar naquele ano. 2018, o Baré, sinceramente eu também não sei o porquê ocorreu, embora ele falou que ele tinha algumas possibilidades, que ele já era contramão aqui à igreja de onde ele reside. Ele falou que ele teria que abdicado do trabalho dele daqui por N motivos, que ele, como já tinha conversado com o pastor Zé Pedro. A única coisa que eu lembro dessa ocasião toda, que eu não era coordenador direto, era segundo regente. Ele perguntando, Janei, se tivesse que ficar ali pelo menos um período até que viesse alguém, você ficaria? Eu falei, eu tenho opção de escolha. Se eu não tiver opção, eis-me aqui, eu vou fazer o quê? O que pereça eu, que sofra eu, mas que não sofra a obra. Não, mas tu mesmo, não sei, mas a gente corre atrás, a gente aprende e dá o nosso jeito. Logo que se seguiu, o pastor vice-presidente me chamou, né, para conversar. Eu expliquei a situação, meu Deus, o que é que eu faço agora? Jesus, tal, expliquei a situação. Ele, não, meu filho, a gente vai te dar um subsídio. Não é interessante a gente parar, né, a obra aqui, a gente quer dar continuidade. E vamos pelo menos tentar que a igreja vai apoiar. Aí eu, naquela situação, gente, o que eu faço agora? Virei dono, coordenador do grupo. Meu Deus, como? Tem misericórdia de mim. Aí sentado, olhando pro nada, até onde eu trabalho lá hoje em dia, mas só para trabalhar de frente por mar assim, falei, e agora, Deus?
Para onde eu vou correr do que eu tenho que fazer. Eu não lembro agora o motivo. Acho que eu estava em casa. Minha esposa estava fazendo janta na época ele era vivo. Estava fazendo janta, alguma coisa. Só que ficou tão pertinente aquela música, O Amor Jamais Acaba, do Prisma. Que aí ficou ali comigo aquele negócio. Não lembro agora a ocasião que ficou. O amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúmes, nem se ufana e nem se ensoberbece. Porque eu fiquei naquela onda ali, eu falei, gente, eu falei assim, bom, só tô fazendo aquelas coisas ali, se Deus assim o quer e deixou, né, semeou essa ideia no meu coração, só por amor, que condição ninguém tem, né? E assim a gente pegou esse tema para 2018, não muito distante disso. Eu falei, poxa, eu não tenho condição de fazer isso aqui sozinho. Eu sou pó, sou ruim. Aí eu passando o horizonte no radar, eu olhei, né, para a igreja, olhei para ali. Eu falei, poxa Deus, precisava de alguém que fosse um outro braço, porque sozinho nada soa, não vai funcionar. Passando, o estalo que Deus me deu foi Rafael. Eu falei, pô, Rafael, cadê Rafael? Não, mas a orquestra dá um negócio pra gente fazer, né? Não mexe. A orquestra faz uma bateria. Não, a gente faz. Aí a gente entra com capela. Eu ia fazer antes disso. Ia fazer a capela antes disso e depois você vai separar. Mas acho que vai ser melhor porque vai fazer só em 2 vezes. É melhor deixar a minha parte fazer Do jeito que tá, né? beleza? Lucinho. Eu lembro até hoje o dia que eu recebi a mensagem. Foi exatamente dia 8 de abril de 2018. Nesse dia. Na mensagem dizia, e aí mano, beleza? Como é que você tá? Aí eu respondi, tô bem. E aí, como é que tá o teu trabalho na igreja? Eu falei, poxa, mano, tô um pouco parado, tô meio desanimado. Ah, tá, beleza. Vem aqui na igreja que eu quero falar contigo. E beleza, eu vou aí pra gente conversar. Não, beleza. Aí o tempo passou e eu fiquei quieto na minha. Aí passou abril, maio, quando foi mais ou menos junho, julho, eu vim aqui na igreja, uma terça-feira, aí sentei no banco da igreja ali. Aí o Joelhinho falou assim, mano, vamos ali comigo. Aí eu falei, vamos lá. Aí ele foi no pastor. Ele falou, pastor, esse aqui é o Rafael, que vai me ajudar a trabalhar com o coral. E foi assim que eu vim parar aqui na igreja, dessa forma. Entendeu? Segura, então, pelo amor de Deus. Foi desse jeito, foi assim. Toma. Sabe? Mas eu acredito que foi uma das coisas, cara, mais legais que aconteceram comigo. Eu ainda pedi pro pastor Geraldo, que tava aqui no dia, tô pegando, foi mesmo, tá aqui em cima. Que isso? Tá levando de assalto? É isso aí mesmo. E aí ele falou assim, não, mano, é porque eu tô precisando de alguém pra me auxiliar e citaram o seu nome, me indicaram você é uma pessoa que trabalha na área musical e que seria muito bom a gente trabalhar junto. E, mano, assim, foi algo inexplicável. Então, vamos dizer assim, eu já tinha mais ou menos uma linha daquele ano. Eu até falei que, né, que o amor jamais acaba. E a gente já começou a planejar algo. Eu falei, cara, 2 músicas que não podem sair é essa e O Milagre do Senhor. Ele, não, cara, vamos fazer assim, vamos planejar, vamos montar. Foi um culto que eu estava tão estático, acho que eu posso falar assim, não vou dizer em choque, mas estava tão estático, mais no povo, em como cantar, que até quando eu estava aqui no culto eu não conseguia nem falar no dia do culto. Poxa, passou o culto, foi bênção. No dia 23 de agosto, minha esposa estava em casa, eu tinha acabado minhas férias. Ela estava tendo algumas decorrências de saúde, mas a gente já tinha ido ao médico, já tinha feito algumas consultas. E literalmente eu entendo que foi Deus quis assim. Ela
literalmente teve um infarto e faleceu. Tudo aquilo que a gente, que graças a Deus tinha passado, entrou, bom, na sapiência humana entrou em contradição. Ora, por que depois de fazer um trabalho tão para Deus, eu não fiz nada para mim, por que Deus fez isso comigo? Mas por que tal coisa está acontecendo comigo? Mas eu não fiz nada. Bom, eu acho que eu não fiz nada, né? Na minha ignorância, eu acho que eu não fiz nada. Logo a minha base, né, de casa, a gente que é homem, que a gente trabalha, a gente tem a base de casa. A gente precisa das nossas esposas, principalmente para o ministério. Nossa, eu acho nesse período aí sim, eu consigo colocar que foi o período de livro meu. Apesar de ter tido assim, um período que eu, na minha concepção, achei muito triste, mas acredito que foi preparado por Deus para que isso acontecesse. Eu sempre falo que foi assim, Deus ele sabia o que ia acontecer e em pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, questão de talvez meses, a gente criou um laço muito grande mesmo. Num desses momentos eu falei, poxa, eu vou melhor ler alguma coisa aqui, porque se Deus quiser ele fala comigo. Eu não tenho condição de saber o que ele quer fazer. Eu, meio que na minha ignorância, foi até o devocional do dia para variar. Lá em João meu filho, ainda que quisesse te dizer muitas coisas, seriam demais para o seu entendimento. Então tá. Vulgo o homem que aqui está. Tudo bem. E agora para onde vou? Pois então, aí Deus colocou, olha, só permanece no caminho que futuramente eu lhe mostrarei. No final da festividade de 18, eu lembro que eu estava aqui, a gente entregando, né, os presentes pro preletor, falando com o pessoal, fim ao término do culto. Aí eu falei assim, poxa cara, eu não sei o porquê, mas o tema da festa do ano que vem eu já sei. Aí ele, pô cara, já sabe já, Deus colocou no meu coração, mas qual seria? Eu falei, cara, esperança. Aí ele olhou pra minha cara assim, esperança? Mas por que esperança? Eu falei, cara, eu não sei. E eu ainda lembrava assim, aquela ideia da terra seca, né? Surgindo a folha ressurgindo da terra seca. Aí eu falei, cara, eu não sei, mas é isso aí que tá. Vamos ver daqui pro ano que vem o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer. Quando passou a cantata de Páscoa, aí voltamos aqui, a gente reuniu aqui o pessoal, a diretoria. Aí eu fui lembrar, eu falei, pois é, meu amigo. Lembra que eu tinha te falado no ano passado? Do quê? Do tema da festa, ele linkou. Esperança. Eu falei, mas poxa, o que o tema tem a ver comigo? É bem verdade que o grupo é a espelho do líder, né? Isso é fato verídico, mas eu não esperava e também não queria que o grupo se refletisse no que sou eu, né? Seguimos para a pré-festa, que a gente tratou de memórias, porque desse período todo, as coisas que me sustentaram a estar fazendo aqui foram as boas memórias do que eu tinha, do que eu achava ou que eu convivi daqui do coral. Então o que sustentou foram as memórias que me trouxeram esperança. Então foram complementos daquilo. Na festividade, um momento que ficou marcante do ano passado, que também foi um marco também, eu entendo como um ressurgimento tanto espiritual do grupo, foi a identificação que eu tive, né, com o louvor, né? Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando os choros se apagam, não lembro agora, senão daqui a pouco começa a chorar aqui. Tudo que eu sei é te adorar. É o que eu vivia. Eu não tinha condição de estar indagando
eu só tinha condição de estar ali, era pedindo misericórdia para estar fazendo as coisas. Eu não tinha nem total psicológico, porque tudo que eu fazia me recordava de tudo que eu já tinha passado ali. Tanto que foi muito bem apresentado, também foi colocado num lugar eu entendo, né, de extrema memória, tanto do grupo, que foi lá a antiga matriz, que o pastor também nos apoiou muito, o pastor Jeto lá, para fazer o evento lá. Pelo menos ao meu ver, foi uma festa muito linda, foi uma festa memorável, né, do grupo. Entendeu? Então, vai fazer 3 festividades, acho que 5 ou 6 cantatas juntos, fora as saídas. Perdi a conta. Fora. Oi? Perdi a conta. Não. Saída perdi a conta. Não, de saída eu perdi conta também, mas saídas e assim, essa questão da gente ter uma amizade do outro e falar, não, mano, ó, pode resolver, vai por aqui, preciso disso aqui, preciso daquilo outro. E graças a Deus tem surtido efeito, assim, a gente tem visto frutos de pessoas que estavam desanimadas, muitas das vezes de trabalhar, fazer um trabalho musical na igreja e tem voltado a ter essa atividade na igreja. Algumas pessoas que a gente conseguiu encontrar assim que até mesmo estavam desanimados do evangelho, a gente sentou, conversou e mostrou, né, que não existe outro caminho a não ser o evangelho. E essas pessoas, elas voltaram a ter suas atividades, a estar em comunhão com a igreja. Pessoas que estavam assim, para muitas pessoas era desacreditado, não daria nada, e a gente conseguiu ter uma forma de chegar a essas pessoas. A gente percebe que você está aqui, mas às vezes lá no finalzinho da igreja, a igreja é grande, a igreja é lotada. E às vezes tem alguém que lá em cima está recebendo alguma coisa que você está fazendo aqui, está sendo abençoada por algo que você está fazendo aqui. Às vezes a gente passa despercebido, a gente não percebe. Mas já aconteceu algumas vezes de pessoas que virem falar isso comigo, né? Mas, poxa, aquela música que o coral cantou, aquela música que a orquestra tocou, aquele solista, aquele instrumento ali e tal, ele me abençoou de tal forma, eu fui curado, eu fui edificado, eu recebi uma mensagem de Deus através daquele louvor, tal, então, por esse motivo, é que a gente sempre se sente recompensado, né? As pessoas que, durante as nossas saídas, chegaram no final do culto, parabenizando, mas não pela questão, talvez, da qualidade da música, mas sim pela mensagem que o grupo trazia. A gente tem uma visão nossa de sempre tentar viver aquilo que nós estamos cantando e tentar entender aquilo que nós estamos cantando. Isso é muito importante, porque a gente entende que a gente está louvando para Deus, mas nós somos uma ferramenta de evangelho, de evangelização. O único líder que nós devemos dar crédito é o nosso Deus, que o trabalho é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, tudo vai para ele. Nós não somos nada, nós somos meros instrumentos na mão dele. Então, o que vem depois é para nós prestarmos honra àquele que veio depois, né? Para poder assumir um trabalho. Porque a obra de coral, vamos falar num termo geral na igreja, a obra de louvor na igreja é uma obra muito perseguida, muito perseguida. Se nós não tivermos ali mesmo, se você sair um pouquinho você faz a obra sofrer. Você sair um pouquinho, faz a obra sofrer. Então você tem que estar sempre ali. E sempre deixar Deus falar com você o que Ele quer que você faça, não o que você quer fazer. Porque às vezes, muitas das vezes, acontece que nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. E não é o certo. O certo é a gente fazer o que Deus manda
o que a liderança da igreja nos orienta a fazer, não aquilo que nós queremos fazer. Porque quando você está na direção, a coisa flui. Quando você está fora da direção, a coisa não flui, entendeu? É mais ou menos por aí que acontecem as coisas. Independente da ocasião que a gente tem passado ou passou, assim como teve eu que passou por N situações, todo mundo, acho que eu consigo citar dos coristas que também estiveram aqui, passou por perda de entes, situações complicadas de familiares, e a gente tem conseguido prosseguir. Então, isso é bênção. A gente tem conseguido, com palavras, com, sei lá, movimentos, tem conseguido falar, abençoar pessoas. Então, para mim é o que importa. Uma coisa que também que marcou bastante era o evangelismo que nós fazíamos na rua. Fizemos vários evangelismos na rua, com coral, distribuindo cobertor, alimento. Isso aqui começando, em vez do pessoal ensaiar, eu reuni o pessoal, aí fazia uma carreata, deixava o carro lá perto da Casa Bahia, lá perto da Igreja Católica, deixava lá, e a gente corria Santa Cruz fazendo esse trabalho. Fiz algumas vezes, não fiz muitas vezes, mas fiz, as vezes que eu pude fazer, eu fiz. E ali, com certeza, a gente ganhou muita gente para Jesus, tenho certeza. E até hoje, às vezes eu me pergunto, disso tudo, né? Até de onde se originou, da onde tem as coisas, ou da onde foram parar o conteúdo dessas coisas aqui. E eu sei que daqui eu só sou mais um que vai ficar aí tentando passar na história de uma forma melhor possível. Então, sou um viajante em terra estranha. Estou tentando me encontrar. Eu acho que o maior legado que você deixa no trabalho da igreja é as memórias que você já fez, daquilo que você já fez pela obra de Deus. Então o coral Vozes Angelicais, ele tem essa visão, uma visão de usar a ferramenta que Deus nos deu através do louvor como uma ferramenta de levar a presença do Senhor às pessoas que estão nos ouvindo, sabe? A gente entende que existe assim, uma questão de uma qualidade boa, é um departamento musical, então tem essa questão dessa cobrança de ser algo bem feito, mas a gente entende também que nós precisamos entender que nós somos pescadores de almas. Então, se nós cantamos bem, mas nós não conseguimos transmitir a presença do Senhor, de nada adianta. Então, graças a Deus, eu encontrei isso também na liderança do coral, encontrei isso também nas pessoas que acompanham o coral. E também, o mais importante, a gente conseguiu encontrar isso na liderança da igreja, de acreditar que esse é um trabalho de evangelização. Então, graças a Deus, sempre que a gente leva algum projeto para o pastor, o Joaneida leva algum projeto para o pastor ele senta para ouvir o nosso projeto, nossas ideias, sempre trazendo também uma visão dele dentro da questão do pastoreio, né, como pastor. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito bom aí no grupo. Uma das coisas que me intrigou, e eu já venho caçando há muito tempo, foi justamente isso aí. Assim como eu, em pouco tempo, né, tenho tanta coisa de história, tanta coisa de poréns, eu quis saber um pouco mais do que é a história do coral. Porque tanto os recentes que estão atualmente desconhecem, quanto o que passaram, eu só sei de ouvir falar. E para um grupo que já tem 80 anos, ou irá fazer aproximadamente 80 anos, não ter isso bem escrito, e assim como os próprios antigos da igreja falaram, que é a memória da igreja, eu achei interessante trazer isso de volta, embora eu acho que eu sou um ponto que foi uma larga linha de linha do tempo. Mas eu achei interessante colocar isso para esse ano, pelo menos, para que de repente se permaneça ou se fixe, né, o que ficou da história.